Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um IPIcast e hoje a resenha tá forte, tá? Resenha tá forte, tá? Classe A e, mano, vai ser bom demais. A gente vai conversar hoje sobre músico profissional na igreja. A gente vai falar dos perrengues e também das coisas boas, né? Que contar com um time desse aqui, cara, nós somos privilegiados. Eu queria pedir para vocês se apresentarem, por favor. Roberto, Daniel e Osiel, se apresentem aí pra galera. Falem aí um pouquinho de vocês pra gente. Começar comigo mesmo? Assim de cara? Cara, é um prazer estar aqui, né? Prazer é Sempre nosso. vejo aqui, acompanho o trabalho de vocês aqui, do pessoal da IPI. E para mim é um privilégio estar do lado do Daniel, do grande batera, Robertinho. E de você, pastor. Estamos aqui, Osiel Bastos, músico, já há 30 anos, né? Pelo visto, vamos falar alguns perrengues que passamos com a música. É um prazer, estamos aqui para colaborar com o reino, colaborar com as pessoas que estão aí nos ouvindo, né? Legal. No que a gente puder ajudar, estamos aqui. Bom demais. Dani? Eu? Nem preciso apresentar, cara. Sou famoso, né? Não Pega minha precisa. bagagem aí, né? Apresenta quem importa aqui, os caras. Eu sou, entendeu? Sou animador de torcida. Só. Fala aí, Dani, quanto Galera, tempo de música aí? Daniel Nascimento. Bom, a música, eu nasci no meio musical, né? Minha mãe é maestrina, meu pai era presbítero da igreja, mas já tocava trompete e tal, cantava. Mas eu comecei mesmo a sair, cantar, viajar, cantar com 15 anos de idade. Entrei mesmo para a vida aí, não dizer profissional, mas para um ministério de música com 15 anos de idade. E estamos aí até hoje, não paro por Já nada. começou no quarteto já? Ou... Comecei no quarteto já, entendeu? Já comecei no quarteto. Porque quando eu perdi meu irmão, com 15 anos, ele era o primeiro tenor, eu entrei e substituí ele e logo a gente começou a viajar e tal, fazer agendas. Aí eu fui até 2020. De 95 a 2020 a gente viajou bastante. 25 anos de quarteto, hein? 25 anos. Eu não tenho isso de idade, tá? Ele não tem de idade. Olha, eu acho que é verdade, cara. É verdade. Eu acho que é verdade. Eu cheguei aqui na IPI em 99, cara. Você era criança. Exatamente, eu sou de 94. Eu cheguei em 99 aqui na IPI. Tá bom. Roberto, e você? Bom, né, tô na igreja desde 2004, né? Meu nome é Roberto, tenho 31 anos, sou batera aí há 19 anos, Nossa. né? Comecei bem cedo ali com influência do pai, né? Meu pai família sempre foi ali de músico. E é isso, trabalho aí, tenho trabalhado bastante. E... Bom, a igreja, na verdade, né, até aproveitando essa oportunidade, a igreja ela foi uma das maiores responsáveis por hoje eu ser um profissional da música. Né? Isso é verdade, cara. Eu tenho... Eu faço das suas palavras as minhas. Eu falo com propriedade porque quando eu entrei aqui na igreja eu era muito novo. Gostava de tocar bateria, acompanhava, porque meu pai tinha sempre estúdio em casa, aquela coisa, e sempre envolvido com a música. Só que eu não estudava, vamos dizer assim, daquela forma mais técnica, aquela forma mais profissional. Foi aonde tive a oportunidade de tocar um culto aqui na igreja, acabou faltando um baterista por algum motivo, não lembro. E o Elias Mendes, que é até presbítero aqui em disponibilidade, ele falou assim, Robertinho... Não, é atividade. Atividade, É atividade. Aí ele chegou e falou assim, Roberto, o Robertinho mandou legal, cara, e ele tá novão aí. Aí meu pai falou, eu sei, mas
não tenho condição de manter ele aí numa escola, tudo, é muito caro pra gente, né? Ele tem estudado em casa. Aí o Elias levou essa questão na época, pro pessoal, os presbíteros. Conselho, né? O conselho ali aprovou e eles pagaram, acho que, eu não lembro, acho que não foi tudo, mas vamos botar aí 80% ou 90% de uma escola de música aqui para mim, e foi a partir dali que eu me desenvolvi muito profissionalmente. Você teve mais sorte do que eu, então. Rapaz, foi uma coisa... Cara, mas essa é uma coisa... Mas essa é uma coisa eu coloco isso para lembrar pessoas que, tipo, influenciaram, né? De forma Mas direta. essa é uma coisa que às vezes a galera hoje em dia reclama muito da igreja como um lugar que não tem cultura. Cara, isso pra mim é muito desconexo, porque na minha realidade, ou a experiência que eu tive, são experiências muito comuns como a do Roberto. Da igreja investir, acreditar, talvez não tão formalmente, né? Com uma igreja que tenha pagado a escola durante muito tempo, mas sempre investindo, vai lá conhecer tal lugar, vai lá, a gente vai te ajudar com a viagem, ou a gente fez um contato pra você, talvez você não tinha um network, vai lá, às vezes você tá lá apresentado já pra galera te conhecer. Uma forma de capacitação, a igreja pra mim sempre foi um investimento cultural, assim, muito forte. Na realidade de vocês, assim, continue estudando, acreditando em vocês, investindo. Isso aconteceu também? Tipo, como um profissional da música? Isso aconteceu pra vocês dois, né? Que o Robertinho já... Olha, no meu caso, Matheus, eu acho que fez toda a diferença, né? Porque eu acho que com 7 anos de idade eu comecei já a ter influência, como todos aqui já falaram, influência. O pai tem, assim, uma grande culpa, né, de nós sermos músicos, né? Então, com 7 anos de idade, já comecei a estudar com meu pai. Meu pai já era músico, tocava em casamento, tocava muito em igreja também. Então, houve uma influência muito grande. Mas com 15 anos de idade foi quando eu percebi que não era somente uma música assim de boteco, vamos assim dizer. Era algo a mais, era paixão, né? Então, aí eu comecei a perceber que a igreja, teve uma grande diferença nessa decisão, né, de eu partir para uma coisa mais séria, estudar, me aprofundar, me preparar melhor. Então, a igreja, ela colaborou muito. Eu não fui privilegiado como o meu amigo Robertinho, né? Mas ele deu esse start no que se diz respeito a você não investir somente na música, mas na informação, na parte didática, no conhecimento, né? Foi daí que eu influenciei. A igreja influenciou em tudo. Na minha vida foi 100% a igreja, né? Influenciando. Eu cresci em Paysandu, então assim, ali na igreja tinha aula de música, tinha um maestro ali, tinha a banda, né, musical lá, e tinha um maestro dando aula de música gratuito, né? Então muitos músicos se formaram ali, mas assim, não teve essa questão que nem o Robertinho, a igreja, eu vou pagar, porque assim, da onde a gente veio, cara, muitos talentos que surgem. É uma igreja que brota muito talento. É que tem a questão, não querendo te cortar, Dani. A gente que mexe com música na igreja, a gente é movido pela paixão. Acho que todo músico ele é mais paixão do que o profissional em si. Né? Então, na música, a gente tem aquela vocação de fazer sempre a coisa bonita. Então, a gente é movido pela paixão em primeiro plano. Que eu sempre percebo também, que assim, vocês são músicos profissionais, dá pra ver que tem técnica, então o jeito que bate na baqueta lá, o jeito que pega o microfone, às vezes sabe encaixar um melisma na hora certa, né, um falsete, coisa assim, e também o Ozzy tem 8 microfones com ele, cada microfone ele fala com um cara, ele fala com o integrante. O microfone ele tá até no ponto do pastor titular. Ô, pastor, cuidado, hein? Se tiver tempo, tem alguns perrecos com relação a isso. Esse negócio do microfone, ele é bravo comigo, que eu sou o único ministro que não usa o foninho. Ele é o único ministro que não usa, cara. Vamos lá. Não, porque... Vamos lá. Eu acho que o Dani não usa pra não levar as orbadas, porque tem hora que às vezes... Entrou na hora errada, Dani. Olha o tempo. Eu já tenho fama de ser ovelha negra mesmo. Dani não tem esse problema, não. Mas o que eu percebo é que às vezes eu fico... E isso me encanta muito quando a gente percebe músicos com coração ministerial. Músicos são profissionais, mas com coração ministerial, que é o quê? Fazer uma apresentação emocionante para a igreja. Não no sentido de apelo emocional, mas emocionante, tipo assim, fica uma coisa bonita, estética, mas que glorifica o nome do Senhor, que dá espaço para orações. Espiritual, né? Essa pegada diferente.
quanto disso de vocês é pensado, né? Mesmo, poxa, eu vou tocar hoje, é a terceira, quarta vez que eu vou tocar essa semana, quinta vez que eu vou tocar essa semana. E aí, cara, mas, poxa, hoje é culto, vou jejuar, vou orar. O quanto disso, mesmo sendo profissional há muito tempo, todo mundo aqui, mais de 15 anos de estrada, o quanto isso pega vocês hoje aqui? Quem vai falar? Eu vou começar aqui. Eu acho que, primeiramente, a gente coloca a gratidão acima de tudo. A gratidão pelo que Deus colocou na nossa vida através da música. Então, a música ela acaba sendo um instrumento que a gente utiliza para tocar em lugares, e tanto na igreja, e isso envolve também muita questão da dedicação e resiliência. Então a gente acaba ficando perfeccionista, a gente acaba ficando um pouco crica com muita coisa. Então, independente da quantidade ali de shows, pelo menos no meu caso, se eu tô tocando na igreja ou eu tô tocando em algum casamento, né, fora da igreja, eu tenho muito aquela questão de mentalizar assim, eu tenho que dar o meu melhor. Deus me abençoou com isso aqui, então eu não diferencio, né? O tocar na igreja tem que ser de uma forma. Eu vejo que tudo, a música, ela envolve, que nem ele falou assim, a paixão e o sentimento. Porque a música, parece engraçado isso que eu vou falar, mas faz muito sentido. O sentimento que você tem antes de tocar, se você for tocar com aquele sentimento, você passa através do seu instrumento para as pessoas que estão ouvindo. Se você estiver bem, se você estiver feliz, as pessoas vão notar a sua felicidade tocando. Se você estiver... O momento do instrumentista, se você estiver do vocalista, se você estiver talvez irritado com alguma coisa, bravo, se você... Independente do sentimento, e você for tocar com aquele sentimento, ele então, você fica dando um monte de glória, você tá bravo, velho? Ele é perceptivo. A sajada de glória porque você tá bravo, Danielzão? Ele é perceptivo na hora que você toca uma nota, na hora que você faz alguma coisa, porque eu não sei explicar muito bem, mas é uma conexão. É uma conexão. Então, a música, até mesmo no louvor da igreja, muitas vezes você tá ali e quando você sente que o louvor tá aquela coisa leve, você vê que os membros, eles acompanham. Entra em sintonia, né? Entra uma sintonia, uma coisa muito... É uma mistura também aí de várias situações, né? Um músico, eu sou muito criqui comigo mesmo, cara. Sou. É dois. Cara, se eu erro uma nota, eu acho que o Daniel sempre falou isso comigo. Se eu erro uma nota, se eu vejo alguém errando... Cara, o mundo eu vou te contar uma coisa. Não vou olhar pra ele, tá? Porque, cara, ele erra. Eu tô na poltrona, ele olha pra mim. Cara, é incrível. Eu tô na primeira fila. Ele errou algum bagulho, ou alguém errou, mano, ele olha pra mim. E aí, mano, cara, é muito difícil, porque daí eu não posso rir, tá ligado? Porque se eu rir... Você já riu e eu tive que me conter, velho. O Matheus, eu evito olhar pra cara dele quando eu tô cantando. Eu evito o mundo. Porque os caras olham pra mim... Eu evito, cara. Porque assim, eu não manjo, eu não toco nada, eu não manjo nada de música, mas, mano, quando acontece uma coisa que, tipo, eu percebo muito, assim, alguma coisa foi... Tá fora da engrenagem, né? Foi na trave. Aí, mano, os caras olham pra ver se eu reparei. Mas, agora Mateus, esse cara aqui, ó, tem umas notinhas que ele erra que só eu percebo. Ixi, cara, aí depois eu chego nele. Eu tô errando muito, hein, aí depois eu cheguei nele e falei... Não, né? Você viu? Não precisa falar nada, né? Só troca de olhar já. Mas só para concluir, essa coisa de você se cobrar muito, ela se mistura um pouco nessa questão. Nós, músicos evangélicos, né? Na igreja a gente procura se manter, Pera aí, Osiel. Você não está fazendo para você, né? Sim. Você não está buscando glória, você não quer que as pessoas venham aplaudir. Então você se contém com relação ao teu coração, tua mente, né? Você está ali como um adorador. Não que lá fora você também não... Você tem que ser um adorador, você tem que ser luz, né? Sim. Mas lá fora, quando a gente está agregado ali com vários músicos profissionais, gravação, né, do dia a dia, a gente é mais criterioso com a gente mesmo, né? A gente se cobra no sentido... Porque a gente está levando o nosso nome, né, o nosso trabalho. Mas na igreja há essa cobrança, mas a gente procura se conter de não cobrar tanto, né? E existe uma dificuldade de, sei lá, querer fazer o melhor e aí lidar com aquele cara relaxado. Você fala assim,
tira a música aí. Aí você canta sempre. 40 vezes. Aí Sempre. Você vai fica, querer falar disso "Meu mesmo? Deus." Ele tá provocando a Aí gente. você fica assim, meu Deus, cara, eu canto em 200 lugares. Aí eu fui, decorei a letra. Vamos Aí trocar de ação? Aí chega o irmãozinho que não canta nem no chuveiro, velho. Aí você, eu não tive tempo. Aí você- Daniel, você quer falar sobre isso? Vou trocar de ação. Deixa eu tomar uma água aqui. porque- mas assim, então vamos... Não, mas isso aí Não, é um assunto relevante, normal. porque acontece, acontece, cara. Isso acontece e vai sempre acontecer. Uma vez, falando dessa questão de esquecer... Principalmente dentro da igreja. Principalmente Dentro da na igreja igreja. local, né? Porque assim, ali tá todo mundo voluntário. Lá no meio profissional, não, cara. Se você não serve, o cara vai falar, velho, eu não quero você. Entendeu? E pronto. Dentro da igreja, onde vocês trabalham com voluntário, acontece muito, né? E aí, meu irmão, se você for quebrar o pau por causa disso daí, você tá morto. Tem que ter muito jogo de cintura, É né? muito jogo de cintura e às vezes é Deus tratando a gente também pra aguentar, Exatamente. sabe? Então, assim, e tentando ensinar as pessoas e assim vai. Acontece. Esquecer letra, né? Os Não, eu grandes... não posso nem falar no bagulho de letra, né? Mas não tô dizendo que o Daniel, O né? talkback existe por causa do Daniel, tá? Então, o talkback ajudaria ele, né? Poxa, acabei falando que acontece com você agora, né? Mas já aconteceu bom. comigo. Já aconteceu de esquecer a introdução, porque a gente tem a banda e o primeiro toque é do piano. Já teve momento de eu esquecer o toque, os acordes, que a gente não tinha partitura, uma coisa mais de cabeça. Esquecer, ficar assim uns 30 segundos, aquele silêncio, toda a banda olhando pra você. Aí você Ai, o puxa Zé, o vai, Zé, coração, né? cara. E ninguém Aí dá você um puxa glória a o Deus. coração. Né? Ó, e uma E coisa, ninguém dá um glória a Deus. E uma coisa eu vou ter que confessar aqui. Eu fico naquele quartinho fechado, né? Da bateria ali, né? Então, assim, o contato visual, ele já é menor. Então, uma coisa que tem me salvado muito... Eu tenho um microfone lá também, ali dentro da salinha, que eu ligo ali só quando preciso comentar alguma coisa, ou às vezes até perguntar alguma coisa. Rapaz, o Oziel já me salvou inúmeras vezes. Talkback ajuda, né, velho? Cara, é coisa tipo assim, que envolve você tá tocando ali, adorando, só que ao mesmo tempo você tem que estar com a cabeça Isso. muito ligada em tudo que tá acontecendo. Então tinha coisa que eu tava ali assim, ó, fazendo, de repente, ô Zé, vai parar, ó o break. Aí de repente o break, aí dava certo. Mas assim eu falava, Break aonde? Graças a só que eu Onde que é o pensando, pedal do freio aqui? graças Onde é o a pedal Deus do que ele freio? falou. Black. Aí eu ficava pensando, graças a Deus que ele falou isso aí, velho. Porque imagina se eu tô ali e assim. É trocar o pneu com o carro andando, né? Mais ou menos assim. E ele não fala que é tipo assim, o final é ralentando, o final é não sei o quê. Rapaz, ia sair uma briga de foice ali nos final ou nos arranjos. Só Deus mesmo Ia sobrar umas caneladas pra cada um, né? Mas deixa eu fazer uma outra pergunta, assim. Em questão de apresentação, né? O quanto a apresentação em algum lugar já foi uma expectativa muito frustrada para vocês? Tipo assim, ou frustrante. Poxa, eu me preparei muito, eu me dediquei muito, aí chegou lá no lugar, cara, não era nada do que eu esperava, a produção era muito menor, o espaço, né? Ou você foi convidado para cantar e você imaginou uma quantidade de músicas, aí você chegou lá, não, vai ser uma música só, saidinha no final e... Quanto de experiência assim marcam a carreira de um músico que vive de música de verdade? Como que administra isso? Uma vez eu tive foi uma frustração mais algo que aconteceu, ninguém teve culpa. Eu tava fazendo treinamento em Curitiba, aí eu participava de um coral e esse coral marcou uma agenda em Iporã, próximo a Guaíra, dá 215 quilômetros daqui. E eu terminei o treinamento e esse evento era no sábado à noite. Eu terminei meu treinamento na sexta-feira à noite em Curitiba. De manhãzinha eu peguei um busão durante o dia, pinga-pinga, vindo para Maringá. Peguei de madrugada, vim para Maringá, cheguei em Paissandu, tomei um banho, o ônibus com o coral já tinha ido, montei no carro sozinho, rodei mais 215 quilômetros, cheguei lá. Porque assim, era... A música que eu ia cantar pro coral era o ápice da apresentação. Era, então, assim, eu ia chegar arrebentando, né, velho? O cara viajou, tipo, 450 com 215, o cara viajou quase 700 quilômetros para chegar aqui e cantar a música.
A hora que eu catei o microfone, subi no palco, estourou um transformador de energia, acabou a energia do teatro. Cara. Cara, parece que foi Deus pegando meu ego assim, falando, negão. Não, hoje não. Toma na cara, sabe? Hoje não. Eu montei no carro, rodei mais 215 km, voltei embora pra casa, velho, sem cantar, entendeu? Tipo assim, eu fiquei muito frustrado, sabe? Eu falei, caramba, velho. Eu rodei tudo isso, quase 700 km num dia, né, e tal. Chegar lá e estourar o transformador. Frustração das grandes, nada. É, os Né? caras não tem o que Trauma, fazer, né? Não tem o que fazer, entendeu? Não tem o que fazer. Aí, fazer o quê? Foi uma decepção, né, que eu tive, assim. Mas tem lugares que você vai, por exemplo, eu viajei muito, congressos, com quarteto pro Brasil, fora do Brasil. Então, assim, tinha congressos, assim, que você ia com a expectativa. Congresso, por exemplo, já fui em congresso em São Paulo para 15 mil jovens. Você cantar 3 dias. Aí você chega com a expectativa... Aí os caras te convidam, mas, tipo assim, na verdade você chega lá, você vai saber que você é o step do step. Entendeu? Não, você só tá aqui pra preencher uma lacuna do evento aqui, se faltar alguém e tal. Mas aí a gente fica frustrado, mas aí entra Deus na parada, né? Uhum. Então, naquele momento que você é o step do step, aí Deus te usa. Entendeu? Então, aí a gente tem que entender o seguinte, a gente está aqui para fazer para Deus, quem usa é Deus, né? Se a gente vir aqui cantar uma música e com essa música uma alma sair daqui convertida, mesmo que a gente não saiba, amém. Então aquela música que eu vou fazer ela bem feita, como se fosse a última vez que estivesse cantando. Então isso aí já aconteceu muito em congressos, tudo, né? E ainda mais que a gente era do escalão do meio gospel, era do escalão baixo, né? É o escalão que não cobra cachês caro, é o escalão que não tem medo de ir de busão, né? De ir de carro, não tem necessidade de estar indo de avião. Então aconteceu muito isso daí, mas são ossos do ofício. Isso daí, infelizmente, Vocês acontece. acham que o profissionalismo dentro da música, e vamos falar da música gospel, né? O profissionalismo é sinônimo de excelência? O cara que se denomina profissional, isso é sinônimo de que o cara é um cara excelente? Tipo assim, o que ele vai transmitir, né? Porque hoje o jeito de aprender música mudou. Então, o menino pega um teclado, liga no computador dele, fica lá vendo no YouTube, vai imitando, e daqui a pouco ele grava, bota no YouTube, o negócio estoura e ele se tornou um músico profissional. Cobra caro e tudo mais. O cara que se denomina profissional, ele é de fato um cara excelente musicalmente falando, ou você acha que não? Acho que nem sempre. Aí depende, né? Vai depender muito. Porque quando a gente classifica um profissional, Tá. a gente olha referências de pessoas que são artistas. É isso. Quando a gente analisa um profissional, em primeiro lugar, a gente olha um artista e coloca aquele artista como referência. Sim. Então a gente olha, sei lá, vamos botar a Gabriela Rocha. Com certeza tem lá sua equipe, tem sua banda muito bem ensaiada, todos muito bons tecnicamente. E não tem como ser diferente, porque da mesma forma que ouvimos as músicas, e nós sentimos essa emoção, aquele arranjo bonito, aquela introdução bem executada, a afinação das vozes, tudo muito certinho, é extremamente difícil executar aquilo, tanto tocando quanto gravando. Porque aquilo que a gente escuta é algo que foi gravado. Sim, tem edição, então, tem um monte de processo. Então, a exigência em cima disso, ela não diferencia, seja gospel, seja não gospel. Então, a pessoa tem, vamos dizer assim, a questão de excelência e só teria que ver, vamos dizer assim, como que é o pessoal de cada um ali do grupo. E como é que vocês decidiram, então, que essa era uma parada para fazer profissionalmente? Porque daí, tipo assim, a pergunta que eu fiz foi para provocar essa segunda pergunta. Né? Porque, tipo assim, cara, às vezes a gente olha, a gente fala assim, não, essa pessoa é muito boa. E aí o cara da técnica, cara, não é boa. Eu tive sorte de, na igreja, eu me envolver com bons músicos.
né? Então isso me ajudou muito a ser criterioso no que se diz respeito a fazer as coisas com excelência e principalmente na igreja. Como eu falei, né? A igreja ela colaborou muito para essa qualidade musical, se é que eu posso dizer, né? Hoje nós temos vários músicos com QI elevado na parte musical que eu fico até pequeno perto deles. Mas dentro da minha realidade, eu acho que colaborou muito, né? A galera que estava do seu lado, você é de alto calibre também. Exatamente. Então, eu com 15 anos, eu comecei a trabalhar com jovens na igreja, né? Já com aquela visão de excelência, aquela coisa, sabe, musicalmente falando, aquela coisa bem... Todo mundo afinado. Todo mundo afinado, pode exigindo. Um tempo. Então, isso me ajudou muito, isso facilitou bastante essa trajetória musical, né? E até mesmo, talvez você vai perguntar, como nós percebemos esse lado profissional, como descobriu? Eu acho que foi o envolvimento na igreja, né? Da gente cobrar essa excelência e levar isso para o profissionalismo, né? E qual foi a primeira experiência profissional de vocês, assim, tipo, sei lá, ganhar o primeiro dinheirinho de cachê, ou tocando num casamento, ou cantando em algum lugar, e como é que foi o sentimento disso, o primeiro trabalho que fizeram profissionalmente, como é que foi isso? Quer falar, Robertinho? Para mim, foi uma alegria imensa. Eu falo porque meus pais vivem da música até hoje, então eu cresci numa casa, um ambiente musical que era muito vivo aquilo desde criança. E como gostava muito de tocar e aquela coisa, meu pai, eu era meio pré-adolescente ali, tava naquela idade tipo, ô pai, dá uma grana aí, vai uns amigos meus sair, a gente precisa ir no shopping. E meu pai começou a ver e falou assim, o Bertinho tá pedindo dinheiro, né? Eu sei que ele precisa, né? Sair, fazer as coisas, mas toda hora ali, daí meu pai chegou, sentou com a minha mãe, aí chamou eu, falou, Robertinho, conversei com a sua mãe aqui e nós pensamos aqui, nós vamos te dar a oportunidade para você começar a tocar na banda com a gente. Na época não era nem bateria, era percussão, eu tocava conga. Tinha um par de conga e eu acho que uma panderola, era o que tinha. Aí comecei a tocar conga, tudo, fiquei até bom na época lá, vai acostumando a mão, né? Depois, colocamos uma bateria tudo, e foi ali que meu pai chegou e falou, Robertinho, vou te pagar tanto de cachê. Na hora que ele falou o valor do cachê, tipo, comparado, eu tava 12 anos. 12 anos eu tava aqui, sexta série. Meu pai acho que falou assim, vai ser 50 conto. Rapaz, velho. 50 até conto. chorou. Aí eu tinha uma média de quanto... Tinha uma média de quanto... cara. E não me ajudou. Tinha uma média de quanto aquilo valia, né? E daí minha mãe instruiu, Robertinho, aí você vai... Aí, a partir de hoje, pra mim foi bom em vários aspectos, até pessoal. Ela falou, a partir de hoje, agora como você tá, né, tendo seu próprio dinheiro, agora... você se vira com as suas coisas. E tipo, desde roupa, se eu quisesse um tênis legal para sair, eu que compro, eu estava comprando na época, e desde aquele momento até hoje, eu, tipo assim, sempre me virei assim com o dinheiro que a música me proporcionou. Então, graças a meus pais que me instruíram nisso aí, para mim foi fantástico, velho. O primeiro show foi muito top. E você, Dani? Cara, eu profissionalmente aí, eu comecei em casamentos, né? Fazendo duetos e casamentos aqui na IPI, velho. Porque quando eu cheguei... Os primeiros foram aqui? Os primeiros foram aqui. Que legal. E teve uma época que eu cantei muito casamento aí. Teve ano aí, cara, que eu perdi a conta. Acho que passou de 30 casamentos que eu cantava. Todo final de semana eu tava em casamento. E com isso daí eu comecei a fazer back vocal em estúdio. Né? Como o Zé disse, o meio que você vive... de músicos, graças a Deus eu peguei um meio legal, assim, o pessoal curtia vocal, né? Já vinha aquela demanda de quarteto, e a gente ouvia muito quarteto americano, né? E o meio musical, a influência americana também, da música americana, né? Aquilo que você ouve também influencia muito. Então, aí eu comecei a fazer back no estúdio, porque o estúdio, cara, ele vai mostrar quem é músico e quem não é. Entendeu? Que pancada, hein? O estúdio ele mostra. E é isso mesmo. Entendeu? Tem muitas bandas que acabam no estúdio, cara. Porque o cara toca muito bem no palco pro público. Quando chega no estúdio, cara, ali é o pente fino. Entendeu? Ali onde você não pode errar. Ali onde você tem que dar a nota certa.
Então, eu passei no crivo. Eu comecei a fazer back vocal, fazia vários, fiz muitos CDs, gravei muitos CDs back vocal. Aí começou, né, os cachezinhos entrando, de back vocal, de casamento. Cara, eu falei, caramba, velho, eu vou viver só disso, né? E é gostoso, né, Daniel? É gostoso, é bacana, cara. É legal, é muito satisfatório, né? E é muito legal isso daí. É muito O meu foi muito interessante, cara, porque eu tenho sempre esse lado de dar aula, né? Sempre trabalhei com alunos, formação de alunos, mas em São Paulo, aqui um pouco, aqui em Maringá um pouco também. Mas com os meus 14 anos, eu já estudava em conservatório, né? Estudei no Centro Musical lá em Barueri, em São Paulo, professor Natanael. E eu me formei, né, em violão popular técnico na época, né? E o meu professor me chamou, né, no canto, Zéu, cara, você leva jeito, queria contratar você para dar aula aqui. Eu tinha o quê? Meus 16, 17 anos, né? Uau. Não, 18 para 19 anos. Seu primeiro instrumento, então, foi o violão? Foi o violão, o primeiro violão de paixão mesmo que eu comecei a tocar foi violão. Sou formado em violão, na verdade. Formado em conservatório, né? Aí o professor me chamou, você vai dar aula aqui na escola. Rapaz do céu, tremi, né? Eu dar aula, né? E foi aí que ele me fez entender que eu poderia caminhar, né? Por aí também. E foi uma experiência bacana, porque eu nunca tinha dado aula, né? E eu ganhei, cara, dinheiro, né? Comecei a perceber, pô, música dá dinheiro, né? Esse negócio é legal. O negócio é legal, né? Então foi minha primeira experiência. Depois veio outros como músico, né? Tocando em palco, produzindo, né? E tô até hoje, cara. E deixa eu fazer uma pergunta, uma última pergunta aqui pra gente, antes das considerações finais. Como é que é sincar? E aí o Ozzy talvez fale mais, mas o Dani também tem experiência. Eu lembro do Dani no coral, e talvez você tenha também um pouquinho por causa da banda dos pais. Como é que é sincar um músico profissional e o voluntário? Porque a gente tem expectativas de performance até diferentes, né? A gente tem um músico voluntário que está ali numa expectativa de culto, uma expressão de culto. E talvez, às vezes, o músico profissional, vamos falar da apresentação do coral. Você tem a cozinha lá, a galera que você contrata, a orquestra e tal, que está ali profissionalmente. E você tem a senhora do coral, o coral é quase um grupo terapêutico dela, que ela vem aqui, conversa, encontra amigos, canta, adorando o Senhor, mas a gente entende que são papéis sociais diferentes. Como é que é fazer essa sincronia? Eu acho de grande valia, né? Essa questão de você valorizar o músico, né? O músico profissional, você pagar o cachê. Né? Nós aqui temos costume, né? Com o coral, você mencionou, a gente contratar músicos para desenrolar, para desenvolver um projeto na qual a gente percebe que precisamos de músicos, né? Habilitado para aquela... A performance artística tem que ser alta, né? Tem que ser alto mesmo, né? Mas isso aí é um particular de cada músico, né? Sim. Ele entender isso como um lado profissional e tem a questão do lado da adoração, né? Eu acho que é muito particular, mas eu consigo lidar bem com isso. Eu acho que é importante, sim, você entender que você tem ali uma participação como adorador. Essa gestão é uma gestão difícil, assim, porque eu fico imaginando, às vezes, igual um técnico de futebol. Você tem os caras no time que, pô, a bola sempre vai neles, os caras decidem e você sabe. Mas e equilibrar tudo isso é uma coisa para um cantor, né? O Dani geralmente decide, né? O Dani pega solo, cara, arrebenta, né? Aquelas melismas do Dani, aquelas coisas pra cima que ele faz é top demais. Um batera, equilibrar tudo isso pra galera entender a formação da banda, a formação de um todo maior, né? Que você faz parte de uma sinfonia, onde não adianta você querer chamar muita atenção. Ou fazer esse equilíbrio é uma coisa difícil para vocês que entendem mais. Porque a gente que está assistindo, cara, é muito bonito quando um batera mete um solo, mas às vezes o batera mete um solo, tipo, uma virada lá que você fala assim... Você vê o restante da banda, não era hora disso. Ou alguma coisa assim. Isso é difícil todo mundo entender seu papel?
Mas você Essa está que é- querendo dizer entre o músico profissional Isso, e o músico voluntário Isso. na mesma situação, Isso, sabendo isso. que o voluntário sabe que tem um músico contratado lá, é isso? Não só contratado, mas às vezes o Dani é voluntário aqui, ele não é Aham, contratado, mas ele tem experiência profissional fora, a gente sabe disso. Aham. Como é que é equilibrar isso? Tipo assim, ó, cara, o profissional e o voluntário, eles entenderem os dois que eles estão fazendo uma coisa em conjunto para o resultado ser legal, abençoador, bonito, todo mundo sair daqui feliz e glorificando. Eu acho a que, Deus. acho que é a maneira que você aborda o músico, né? Eu acho que é a maneira que você traz o músico, passa o projeto, passa a ideia, a essência do trabalho em si. Eu acho que isso aí colabora muito com a postura dele dentro desse Na execução do ambiente. projeto. Oi? Na execução do projeto. Da execução do projeto. Bom, uma coisa que eu acho que dá para acrescentar também nisso é que geralmente o músico profissional, como a gente já tem essa questão de autocobrança, a gente estuda muita coisa que às vezes nem está tão voltada para o nosso instrumento em si. Nem eu sou baterista, mas a gente fica muito atento até em questões de harmonia, como que está isso, como que está aquilo. E eu vi você comentando, tipo, o batera fez uma virada ali que talvez não faça muito sentido. Sim. Nessa parte, o músico profissional, ele aprende uma coisa que é muito difícil no começo, que é educação musical. A educação musical, ela te permite, quando você tem, vamos dizer assim, várias receitas de várias coisas, só que você sabe o que se encaixa bem em determinada música. Não é toda virada que vai cair bem, E até por mais que seja Robertinho, bem executada. quando você contrata um músico, tanto o músico que vai receber e um músico voluntário, eles já vão receber aquilo que eles deverão fazer. Eles não vão Isso. chegar lá e inventar. Entendi. Né? Se existe um diretor musical, se existe um regente, não é assim, cada um vai para um canto. Ou seja, então essa questão de conversar com o músico, ó, você vai fazer isso, pelo menos Já é até guiado. o momento nunca tive problemas com relação a Legal. isso. Eu Né? acho que também assim, se tratando da parte vocal, né? Eu tenho uma experiência profissional. Tem várias pessoas aqui do vocal que não teve a experiência que eu tive. Aham. Tem que haver uma gentileza da minha parte com essa galera, sim, isso é verdade. entendeu? Entendi. Legal. Tem que haver essa gentileza da minha parte também, sabe? Eu tenho que entender que eu posso passar algo de bom para eles e eu não posso chegar jamais com arte superior. Não, eu sou o Daniel, eu cantei em tal lugar, eu gravei em tal estúdio em São Paulo. Eu não sou nada. Estamos aqui em pé de igualdade, beleza? Ó, se eu puder passar alguma coisa, a gente ser gentil, entendeu? E fazer discípulo, cara. Porque alguém foi gentil comigo, Legal. sabe? Alguém aqui da IPI... Ninguém começa a carreira sozinho, né? Não, Guilherme? não começa. forma alguma. Alguém É muito aqui da difícil, né? IPI foi me buscar lá em Paysandu e eu cheguei aqui, a primeira vez que eu cantei, eu quase caí das pernas. Véio. Eu morri de medo. Cara, eu quase passei mal o dia que eu cantei aqui a primeira vez, com coral. Uhum. Então, assim, alguém foi gentil comigo, a galera me recebeu e a gente foi aprendendo, crescendo, sabe? Ouvindo toque aqui, ouvindo toque ali. Sabe, Essa é uma cantei coisa muito em legal, lugares né, que eu velho? nunca imaginei, cantei em estúdios assim que eu nunca O imaginei. músico tem uma característica na personalidade dele que é muito legal, que ele sabe ouvir e dar feedback como quase nenhuma outra área da igreja. Sim, É exato. sério, porque às vezes você vai conversar com outras áreas da igreja, você vai falar pro cara, ô, você podia melhorar nisso aqui, o cara vira a cara pra você. Pro músico, não, pro músico falou, isso aqui ficou. Aí o cara, é verdade, é que eu sempre o músico lembra do feedback e ele. A sensação que eu tenho, que o músico é muito mais aberto e ao mesmo tempo mais acostumado com a cultura do feedback. É que gosta da arte, né? O músico gosta da arte, cara. E eu vejo também nessa questão do feedback, vamos dizer assim, por mais que a pessoa tenha muitos anos de experiência, é profissional na área, nós vivemos em constante evolução e aprendizado.
Independente, eu posso ter 30 anos, 40 anos tocando, eu vou estar sempre aprendendo algo. E como o estudo na música faz muita diferença, né? Porque o cara parou de estudar um pouquinho. Não, já. O cara, pelo menos as músicas que eu convivi, eles falavam assim, cara, eu regredi muito porque eu parei de estudar. Tipo, eu tinha mais tempo pra estudar isso aqui. Tá? O cara falava, mano, eu regredi muito. E é uma coisa muito legal que os músicos que eu tive contato mais falavam assim pra mim, cara, eu sou ruim. Eu falava assim, e o cara era bom pra caramba. Eu falava assim, caramba, velho, se esse cara é ruim. E aí o cara falava assim, não, é porque eu miro nesse aqui. Ele mostrava os caras que ele mirava. Aí você fala assim, e é muito legal isso, porque essa constância de aprendizado é muito legal em vocês, assim, de perceber. Não, e é uma coisa que é natural. A gente tem essa constância de aprendizado, porque nem sempre você fala assim, eu vou aprender sempre com o mais experiente. Tem hora que você está num ambiente que você sabe que a pessoa talvez é voluntária, que você sabe que a pessoa não tem, talvez, mas às vezes ela traz algo novo que você não viu. Algo novo que você olhou e falou, experiência empírica mesmo, né? Do então você aprende, você aprende com a pessoa nova, você aprende com a pessoa que é experiente. Então, assim, é aquela questão de você estar ali, você está atento, né? Aberto e tipo, não ficou legal. Não ficou legal, vamos tentar melhorar. Porque imagina se, vamos dizer assim, no mundo, em todas as coisas, se alguém falar alguma coisa ruim, virar a cara, né? O papo tá bom, difícil. Mas... acabou já? Eu não acredito. Uma última consideração de vocês pro nosso IPCast. Parte 2. Parte 2. Vou trazer, não, vocês eu vou trazer direto, mas que foram bem demais, tá louco? Eu volto na parte 2. Mas, aí, o que vocês dariam de consideração final pra gente? Oziel, começa aí. Nosso maestro. Consideração, olha, com relação à música, né? Sim. Cara, música é paixão. Se você entender que você tem essa vocação, não pense em ganhar dinheiro com a música. Pense em fazer arte. Agora, usa essa arte também como um ato de adoração, em primeiro plano, né? Eu acho que você ser profissional da música, isso é secundário, né? Porque a música ela é muito presente na igreja. Sim. Muito presente. Então, para quem está nos ouvindo aí, assistindo, se você tem paixão, faça música, faça arte. Independente se você vai ganhar dinheiro ou não, mas faça música porque é algo... Legal. Aliás, lá no céu não vai ter palavra, viu, Matheus? Vai ter só música! Ô, glória! E aí, vamos fazer aula de canto? É isso aí. Gente, olha, música é vida, né? E quando você usa a música para louvar a Deus, né, velho? Isso daí é impactante. Impactante. Hoje eu estou praticamente quase 100% só na IPI, no Ministério de Música da IPI. E quando a gente está ali fazendo louvor, quando a gente percebe que a igreja está adorando, né? Porque a gente está ali para servir, conduzir a igreja à adoração. Né? Só entre parênteses, o grupo de louvor ele nunca pode ser uma apresentação, ele tem que estar ali para conduzir a igreja à adoração. E quando a gente vê a igreja adorando, cantando, com as mãos para cima, é assim, Deus, obrigado, porque a missão que o Senhor nos deu de conduzir a igreja a adorar, ela foi cumprida. Então, música é vida. E adorar a Deus, meu irmão, através da música, é inexplicável. É vida em abundância, né? É vida em abundância, sabe? É inexplicável. Então, façam música, estudem música e adorem a Deus através da música. É bom demais. Excelência, né? Música é excelência. Robertinho. E, bom, vou complementar até o que o Daniel falou, que né, a música é vida. E eu vou até mais além de uma forma que o pessoal possa refletir sobre isso. Porque a música, ela não está só presente quando você coloca um artista que você gosta. A música, ela está presente quando você vai num cinema e você escuta aquela trilha sonora bonita que torna a imagem do cinema, aquilo que você está assistindo, emocionante. Então, tudo que envolve som hoje praticamente 100% no nosso dia a dia. Então, tudo que envolve a arte, a música, ela está presente em tudo. Verdade. Ela está presente em filmes, ela está presente na hora que você está dentro do carro e quer colocar uma música legal para você, talvez até relaxar. Então, ela é terapêutica, ela acaba sendo um remédio, ela acaba sendo um momento de felicidade. Então,
ela tá presente em tudo. Então, o que eu tenho a dizer pro pessoal é que se tiverem oportunidade ou curiosidade, busquem saber mais sobre música, conhecer mais e, claro, e tudo isso é dádiva que Deus deixou para nós aqui. Amém. Eu queria Amém. deixar um salmo para nós. Salmo 150, lá o último versículo dele é muito emblemático e os músicos estão cansados de ouvir esse salmo, né? Tudo ser que respira, louve ao Senhor. E eu gosto muito de pensar que esse todo dá a ideia de todo. Não tem exceção, né? Não vai ter palavra lá no céu. É exatamente por isso, porque todo mundo está incluído no louvor a Deus, né? Na expressão musical. Eu acho que os salmos bíblicos são um convite a poemas, a expressão artística em honra ao nome do Senhor. Então, cara, eu sou muito feliz porque essa igreja entende a expressão excelente musical. Sou muito feliz porque tem variedade musical. Nós não somos uma igreja que está retida num repertório específico, hinos, ou escolas, ou worship, ou estilo. Não, a gente trafega por lugares, e isso é muito legal, essa variedade musical é muito bacana, e isso graças a gente que está pensando em música por trás. Obrigado, maestro, pelo trabalho de vocês. Obrigado, viu, Matheus? a liderança aí do MAN. agradecemos. Obrigado aí os voluntários que vêm aqui se dedicar com excelência. Obrigado você por ter assistido a gente até aqui. Que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.